Vamos à leitura. Mateus, capítulo 27, verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer o lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E depois de o terem crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E sentados o vigiavam ali. Então puseram escrita sobre a sua cabeça a causa de sua condenação, e este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam por ali diziam-lhe injúrias, meneantando as suas cabeças e dizendo: Tu, aquele que destróis o templo em 3 dias, edifica-te, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual maneira também os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, escarneciam, dizendo: a outros salvou, mas não pode salvar a si mesmo. Se ele é o Rei de Israel, que desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus e que ele o livre agora, se ele o quer bem, pois ele disse: sou filho de Deus. Da mesma forma também os ladrões que com ele foram crucificados o injuriavam. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos, quando lemos esse texto, nos deparamos com um meio de execução cruel, horrível e atormentador. As vítimas eram amarradas ou pregadas a uma cruz. As vítimas podiam permanecer vivas por vários dias, e elas também muitas vezes terminavam sendo até um ato de costume. Deixavam que fossem comida, muitas vezes por cães e aves, chamadas também aves necrófagas. E muitas vezes terminavam sendo seus restos todos devorados por insetos. O historiador Flávio Joséfo descreveu a crucificação como o mais vil de todos os modos de morrer. Cícero disse que a crucificação metia tanto medo aos cidadãos romanos que eles se recusavam a pronunciar a palavra cruz. O mais interessante é que entre os romanos, cidadãos romanos, a crucificação não era algo comum. Não havia crucificação entre eles. A única exceção era se houvesse alta traição contra o império. Já para os escravos a situação era diferente. Eles poderiam ser crucificados por roubar ou por incitar rebeliões. E o Sinédrio então faz uma reunião para formalizar os meios ilegais para crucificar a Jesus e conseguir a aprovação romana para a pretendida execução. Após tudo tramado, levam Jesus para o Pôncio Pilatos, o governador. Neste percurso da história, eis que surge um chamado Judas Iscariotes, que o traíra. Vendo que Jesus fora condenado, ele volta e devolve as 30 moedas de prata e vai e enforca-se. Mas eu me lembro bem que a palavra do Senhor diz que lá no Getsêmani, quando ele vai e trai o Senhor Jesus e aponta: olha ele ali, Jesus se aproxima dele e diz: amigo, aleluia. Diante de que estava para vir, alguém sabendo que foi traído, não por ironia, mas ele olha nos olhos do outro e o chama de amigo.
Agora, diante de Pilatos, os principais sacerdotes o acusavam de várias coisas, mas como diz o profeta Isaías, no capítulo 53, verso 57, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aleluia, 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 glória a Deus. O governador Pôncio Pilatos tinha o costume de soltar um preso durante a festa da Páscoa, e eis que colocaram diante deles dois homens, um chamado Barrabás, homicida, e um inocente chamado o Cristo. E o povo faz a sua escolha, e escolheram o homicida. E Jesus foi levado para ser açoitado e crucificado. Mas ainda não era o suficiente. Despiram-no, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, o cuspiam e com uma cana batiam-lhe na cabeça. E quando terminaram de zombar, de humilhar a Jesus, o levaram para ser crucificado. E mesmo já colocado naquela cruz, os sacerdotes e outros que passavam zombavam dele e diziam: salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. E de igual modo, os dois ladrões que estavam ao seu lado o insultavam, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Jesus estava em um cenário de manipulação, de traição, de humilhação, de zombaria e de desprezo. Mas diante de tudo isso, eu glorifico a Deus, porque Ele se manteve firme ali naquela cruz. Aleluia, aleluia, aleluia. Os irmãos podem dizer: esse irmão está louco. Como é que ele traz uma mensagem dessa? Se gloriando, uma mensagem como se estivesse transbordando de felicidade, porque aquele Jesus permaneceu firme nessa cruz. É porque hoje eu entendo, porque Jesus não desceu daquela cruz. Hoje eu entendo o motivo porque Ele não desceu daquela cruz. Se Jesus tivesse descido daquela cruz, eu não teria como se aproximar de Deus. Aleluia. Eu não teria quem intercedesse a Deus por mim, pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Se Jesus tivesse descido daquela cruz, eu não teria como alcançar graça e misericórdia diante de Deus. Se Jesus tivesse descido daquela cruz, eu não teria perdão dos meus pecados. Se Jesus tivesse descido daquela cruz, eu não teria como alguém digno de morrer naquela cruz, de cumprir toda a justiça de Deus, morrendo ali pelos meus pecados. Se Jesus tivesse descido daquela cruz, você não teria quem clamar, a quem chorar, a quem pedir um socorro, a quem pedir uma ajuda. Você não teria alguém para te ajudar verdadeiramente. Você não encontraria ninguém. Se Jesus tivesse descido daquela cruz, você não encontraria ninguém que tivesse poder para de fato perdoar os teus pecados. Mas a perversidade humana é tão grande que ela tem a capacidade de tramar contra o seu próximo, de trair, de levantar mentira para prejudicar alguém, zombar, humilhar, torturar e matar. Se Jesus desce daquela cruz, a ira de Deus ainda estaria sobre nós. Mas eu glorifico a Deus que Ele não desceu daquela cruz. Aleluia, aleluia. Mas foi fiel, e fiel até a morte, e morte de cruz, sem que nenhum de nós tivéssemos merecimento algum, mas pelo seu grande amor, Ele foi fiel até o fim. E em Lucas capítulo 23, verso 34, Jesus disse: Pai,
perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por que então Jesus disse isto? Porque eles realmente não sabiam quem era o Senhor Jesus. Mas você hoje sabemos. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, aleluia. Ele é Senhor dos senhores, aleluia. E todos os anjos diante dele. Lá em Apocalipse capítulo 4 verso 8, a palavra do Senhor diz que todos os dias os anjos estão diante dele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus, o que era, o que é e o que há de vir. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao nosso Deus, glória a Deus, aleluia. Mais uma vez eu digo, eu entendo que se eu pudesse estar naquele tempo com a compreensão que eu tenho hoje, eu diria: não desce dessa cruz, Jesus. Aleluia, aleluia. Não desce dessa cruz, porque eu não posso vencer, eu não tenho condição de vencer, mas eu sei que tu podes, só tu podes, Jesus. Não desce, aleluia. Jesus venceu a cruz. Não foi para você destruir a sua vida nas drogas, nas bebidas, na prostituição, roubando e matando. Jesus não venceu a cruz para você ficar dentro de um quarto trancado em depressão. Jesus não venceu a cruz para você ver seu lar ser destruído. Jesus não venceu a cruz para você só viver dos prazeres deste mundo. Aleluia. Ele venceu a cruz para que o nome dele fosse glorificado e você fosse liberto das garras do diabo. Aleluia. Ainda que não sejamos merecedores, Deus, por Ele, para Ele e para a glória dEle e pelo seu infinito amor, quis nos libertar de Satanás, quis nos resgatar, quis nos salvar. Não porque sejamos bonzinhos ou merecedores em alguma coisa, não se engane. O nosso coração é mau e perverso e precisamos de alguém que venha habitar dentro de nós, e isso é Jesus. Só Ele pode nos libertar desse pecado, só Ele tem poder de nos salvar deste mundo, só Ele que tem poder para nos libertar das garras do diabo. Aleluia. E o que me resta dizer, e o que nos resta dizer para Jesus? Eu te digo, eu te glorifico, meu Deus, porque tu não desceste daquela cruz. Aleluia, aleluia. Mas precisamos tomar uma decisão que nos leve diante de Deus. E quem é que pode nos levar diante de Deus? Só Jesus. Só Jesus pode nos levar diante de Deus. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, desejamos estar na presença do Senhor, desejamos estar na casa do Pai. E quando eu faço a leitura, os sacerdotes e outros zombando de Jesus: se tu és de fato filho de Deus, desce dessa cruz. E de igual maneira, haviam dois que estavam ao seu lado, e eles de igual modo diziam: se tu és o filho de Deus, desce dessa cruz. Mas aquele que reconhece suas falhas e os seus pecados, ele não suporta a presença de Jesus. Ele não vai aguentar muito tempo ficar do lado de Jesus. E é neste momento que o Espírito Santo começa a quebrantar o homem. E é neste momento que ele não consegue, ele se rende a Jesus. E ele reconhece as suas falhas, ele reconhece os seus pecados, ele reconhece que precisa de um Salvador, se não há outro, senão Jesus Cristo. E aí eu vou ao texto, e eu vou lá em Lucas. Em Lucas 23, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ainda hoje, aleluia,
estarás comigo no paraíso. Aleluia. Alguém que estava zombando, alguém que estava desprezando, humilhando, agora está clamando para estar na casa do Pai. Agora está clamando para estar na presença do Pai. É isso que Jesus faz. Ele salva o homem dos seus pecados. Aleluia. Jesus venceu aquela cruz e o seu feito é válido para toda a eternidade. Hoje, Jesus está presente no nosso meio. Arrepender-se de nossos pecados é o mínimo que nós podemos fazer, porque o tempo está ficando curto. Estamos enfrentando uma pandemia que parece que não há fim. Estamos vendo o mundo esfriando, perdendo a sua fé em Deus, mas Jesus está à porta. Aleluia. Jesus logo estará às portas, e é hora de tomarmos uma decisão, porque um subirá e a palavra de Deus diz que outro ficará. Enquanto não reconhecemos que precisamos de um Salvador, muitas e muitas coisas estarão acontecendo, e você que não se liga a Deus pensará que está tudo normal. Mas não se engane, é fim dos tempos. É fim dos tempos, e Jesus está à porta para que você se abra o seu coração e receba Jesus como Salvador da sua vida. Aleluia. É tempo de decidir-se, e decida-se logo, porque Ele está às portas batendo. Todos os dias, se você ligar a TV, pegar a sua internet e abrir seu celular, nas ruas, nas igrejas, o Evangelho está sendo pregado. Mas Ele desceu daquela cruz, e o maior de tudo isso, e o maior de todos os feitos, não foi Ele ter descido daquela cruz, foi que a minha Bíblia me garante, e ela diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele vive pelos séculos dos séculos, para toda a eternidade, e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe nossas vidas, que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus Cristo.